Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes e nós estamos na nossa leitura do livro de Ezequiel, nossa jornada de Ezequiel. Hoje é o dia do capítulo 25 e do capítulo 26. Você já parou para pensar como Deus age na história das nações e como isso se conecta com o nosso crescimento espiritual? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um dos trechos bem importantes do livro de Ezequiel que mostra não apenas o juízo divino sobre os povos antigos, mas também uma poderosa lição para a nossa vida. Então a gente falando sobre esse capítulo 25 e o capítulo 26, a gente vai entender como que esses textos eles podem fazer a gente refletir sobre a justiça de Deus e a nossa responsabilidade, eu diria assim, nesse processo de crescimento espiritual. Para ficar mais claro, veja, Ezequiel, ele é um dos grandes profetas do Antigo Testamento e ele escreveu as suas profecias durante o exílio babilônico. Ele trouxe uma mensagem, claro, de juízo, mas também de restauração. Mas presta atenção e vem comigo agora no capítulo 25, versículo 3. Diz assim: diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Olha no versículo 11, nesse ponto aqui, ó. Eu castigarei Moabe e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Nesses dois versículos, Deus está pronunciando então um juízo sobre Amon e sobre Moabe. Essas eram nações que zombaram e se alegraram com a queda de Israel. Eles estavam acreditando, que naquele momento então, que eles estavam simplesmente seguros e intocáveis. Deus, porém, declara que ia trazer julgamento sobre essas nações, mostrando que ninguém está além da justiça divina. Agora, no capítulo 26, o versículo 2 fala assim: homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando: Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo: é isto? Cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você. E elas virão como as ondas do mar. Agora, olha só, Deus fala contra Tiro, uma cidade que foi próspera e que se alegrou, claro, com a destruição de Jerusalém, vendo nessa destruição uma oportunidade de crescimento econômico. Agora veja então, capítulo 26, versículo 19. O Senhor Deus diz: eu farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Nesse ponto, Deus está decretando a completa destruição de Tiro, afirmando que o mar iria cobrir a cidade e que ela se tornaria um lugar desolado. O importante nesse ponto é que a história ela confirma essa profecia. Isso porque Alexandre o Grande destruiu completamente Tiro em 332 a.C., usando até mesmo os destroços da cidade antiga para construir um caminho até a ilha onde ficava a sua parte principal. Assim, o que de repente parecia uma profecia impossível de ser cumprida, tornou-se um fato histórico. Esses textos aqui, eu diria assim, eles nos ensinam algo profundo sobre o caráter de Deus e a nossa postura diante das circunstâncias da vida. Primeiro, porque a gente aprende que Deus é justo e ele age ao longo da história em vários pontos específicos que a gente consegue ver a situação sendo declarada. E nesse ponto é muito importante a gente perceber que nenhuma ação que nós tomamos, ou que os povos passados já tomaram, escapou ao olhar atento do Senhor. Ele não se agrada quando nos alegramos com a queda de outros ou buscamos o nosso próprio benefício à custa da dor alheia. Assim então como Amon, Moabe, Tiro foram julgados, nós também seremos responsabilizados pelas nossas atitudes. Além disso, claro, esses trechos eles nos mostram de que a nossa segurança não está em riqueza, influência ou poder, mas sempre deve estar em Deus. Tiro confiava na sua posição estratégica e na prosperidade comercial que ela tinha naquele momento. Mas tudo isso se desfez quando o juízo de Deus chegou. Claro que a pergunta é, e nós? No que a gente está confiando? No dinheiro, no sucesso, nas circunstâncias talvez favoráveis nesse momento? Ou a gente está firmado em Deus, que é o único alicerce inabalável? Perceba uma coisa, a história, ela se repete. E as lições do passado ecoam até hoje. Precisamos ter muito cuidado para não cair nos mesmos erros dessas nações. Arrogância, falta de compaixão, falsa sensação de segurança. Então por isso Deus nos convida a um caminho diferente de humildade, justiça e confiança somente nele. Por isso que essas profecias, elas façam a gente refletir sobre como a gente tem vivido e como podemos crescer espiritualmente. Não apenas, claro, para o nosso benefício, mas também para sermos instrumentos do amor e da justiça de Deus no mundo. Afinal, nosso papel não é celebrar quedas, mas sim construir pontes de restauração. Claro que agora eu tenho que te perguntar, e você? Como que tem lidado com as situações ao seu redor? Que a gente então possa, pense comigo, ser sábios e aprender com a história
para crescer na fé e no caráter cristão. Por isso, a dica de ouro: leia a Bíblia e se liberte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.